Curso Bíblico Nova Perspectiva. Quando Deus criou este mundo, tudo era perfeito. Não havia nenhum traço de pecado. Saúde e felicidade estavam em toda a parte. O homem foi criado com um corpo perfeito e gozava de boa saúde. Como então apareceram em nosso mundo a doença, o sofrimento e a morte? Tudo isto é o resultado do pecado. A obediência às leis divinas devia ser uma muralha protetora contra o pecado que conduz à morte. Neste caminho o homem encontra tristeza, dificuldades, enfermidade, sofrimento e aprende muito tarde que está numa estrada sem retorno que conduz à morte. As dificuldades e as enfermidades não são coisas imaginárias, são bem reais. O pecado trouxe a maldição ao nosso mundo. E Jesus veio aqui para retirar de nós esta maldição. Veio para levar sobre si o nosso pecado, para que possamos ser novamente dotados de sua justiça. Lemos
na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A cruz de Cristo abre as portas para uma nova vida. Ninguém precisa perder-se, porque Cristo morreu para que nós possamos viver. Embora tenhamos que passar pela primeira morte, o Evangelho de Cristo salva-nos da segunda morte. A opinião de Deus a este respeito é: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Como podemos escapar do castigo que cairá sobre os que não se arrependerem? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigos, aqui está declarado o valor que Deus atribui a nossas almas. Ele pagou por nós o maior resgate que já foi pago até hoje, a vida de seu próprio Filho, Jesus Cristo. Sim, Ele está interessado em nós, inclusive em nosso bem-estar físico. Ninguém pode culpar a Deus pela enfermidade, o sofrimento e a morte. Eles são a consequência do pecado e não procedem de Deus. Ele deseja que desfrutemos saúde e felicidade, conforme o que lemos em sua palavra, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Embora tenhamos tristezas e aflições devidas à enfermidade, Deus se propõe a ensinar-nos o caminho à saúde e à felicidade mediante as lições que resultam de nossos sofrimentos. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Deus não tem culpa pelos nossos sofrimentos. Os homens frequentemente pecam contra as leis da saúde e sofrem como resultado de suas transgressões. Em geral, colhemos o que nós semeamos, tanto física como espiritualmente. Alguns sofrem por causa de uma débil natureza física herdada de seus antepassados. A doença, o sofrimento e a morte são nossa herança comuns, mas muitos de nós aumentamos nossos males físicos ao descuidar das leis da saúde e da felicidade. E Deus, em sua misericórdia, ainda nos cura. Notemos estes dois métodos de cura. Em primeiro lugar, Ele pode curar de maneira milagrosa e também pode curar mediante os processos naturais. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Jesus é o grande médico e veio a esta terra para que os homens tenham vida e a tenham em abundância. Quando dá-se a cura, esta é o resultado direto da bênção de Deus. Seu poder de cura é o que opera continuamente no corpo para curar os males e conceder saúde. Uma cura instantânea pode acontecer como resultado de uma bênção especial de Deus. Mas Deus não curou Lázaro de sua enfermidade, mesmo sendo o melhor amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos a garantia de que seremos curados de todas as enfermidades. O apóstolo Paulo orou pedindo a cura de uma doença física, mas o Senhor não o curou, mesmo sendo um de seus fiéis apóstolos. Deus sabe mais a respeito de nós do que nós mesmos. Ele sabe o que é melhor para nós.
Até mesmo o Salvador no Getsêmani teve que pedir que se cumprisse a vontade de Deus em sua vida. E Deus teve que dizer não a seu próprio Filho, naquela hora crítica da redenção. Devemos aprender a confiar em um Deus sábio quando necessitamos ajuda divina e permitir que Ele, em sua sabedoria, responda nossas orações de acordo com a sua vontade. São os milagres uma prova da verdadeira religião? Sempre tem havido falsos curadores e falsas curas. Jesus nos admoestou quanto a esses operadores de milagres. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Como podemos distinguir entre as falsas e as verdadeiras curas? A Bíblia dá-nos uma regra segura que impede que sejamos enganados. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. São João nos adverte: provai os espíritos se procedem de Deus. Se a vida da pessoa que opera o milagre não está em harmonia com os ensinos da palavra de Deus e com os 10 mandamentos, devemos ficar em dúvida quanto à fonte do seu poder. Nunca é seguro tomar o poder de operar milagres como uma prova da verdadeira religião. O que faz os milagres pode ser falso, ele mesmo. Pode haver cura sem haver salvação, e pode haver salvação sem haver cura. Satanás pode operar milagres. Ele sempre esconde a sua identidade detrás de um manto de religião. Jesus nos advertiu que este seria um perigo, especialmente nos últimos dias. Quando Deus cura alguém, cura-o física e espiritualmente. Sabemos que o apóstolo Paulo experimentou saúde espiritual, mas levou a sua enfermidade física até a morte. Deus pode purificar-nos do pecado e, no entanto, achar que é melhor que continuemos com nossas enfermidades. Os milagres de cura que Jesus realizou nunca foram feitos para ser publicados, nem ele jamais pediu dinheiro antes de curar qualquer enfermo. Sua missão era dar vida. Às vezes Deus não cura alguns enfermos, porque Ele sabe que depois de curados, continuarão ignorando e desobedecendo as leis de saúde, o que os levará novamente à doença. Curá-los equivaleria a dar-lhes novas forças que eles empregariam para o mal e que só serviriam para arruinar a sua vida. Por que devemos obedecer às leis da saúde? Porque é um dever moral que temos para conosco mesmos. Os automóveis prestam um bom serviço quando são mantidos em boas condições. Cuidamos bem da sua lubrificação, caprichamos no polimento e colocamos a quantidade suficiente de combustível para que tudo corra bem. Mas o que fazemos para cuidar do nosso corpo? Ele também precisa de cuidados constantes. Temos uma obrigação para com nossa família e a sociedade em que nós vivemos. Não é justo que alguém descuide das leis de saúde, fique doente e até morra, deixando que a família leve a carga que ele criou por sua desobediência. Devemos desfrutar uma saúde saudável, contribuindo assim para o bem-estar de nossa família. Temos uma obrigação moral para com Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pertencemos a Deus duplamente, pela criação e pela redenção. Não temos nenhum direito de maltratar nossos corpos, atraindo as doenças e até a morte pela desobediência. Se ignoramos as leis físicas que regem nosso bem-estar, também seremos descuidados quanto às coisas espirituais. A desobediência às leis físicas pode conduzir, e geralmente o faz, à decadência moral. Se esta atitude não é corrigida, corremos o risco de perder a alma juntamente com o corpo. Se destruímos nosso corpo, Deus nos destruirá. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eis alguns preceitos da saúde. Em primeiro lugar, confie em Deus e tenha um espírito alegre. Em segundo lugar, desfrute do ar livre e faça uma boa caminhada todos os dias, respirando ar puro. Em terceiro lugar, não tenha medo de tomar sol, mas sem excessos. Em quarto lugar, coma regularmente frutas, verduras, cereais e alimentos saudáveis, ricos em proteínas. Em quinto lugar, não coma nada entre as refeições e evite os condimentos e estimulantes. Use água interna e externamente. 8 horas de sono diariamente são indispensáveis. E, finalmente, seja moderado, não se deixe dominar por seu apetite. Seguir as leis de saúde é parte da religião, tanto como assistir aos cultos. Ambos são essenciais ao nosso bem-estar eterno. Os cientistas têm denunciado os efeitos prejudiciais do fumo. O álcool também é um veneno. Os cristãos sinceros abandonam todo o mau hábito e procuram honrar seu Criador em todos os aspectos de sua vida. O Senhor pode ajudar-nos a ganhar a vitória sobre tudo que nos impede de desfrutarmos saúde e felicidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo decidiu que nenhum mau hábito o impediria de ganhar a coroa da justiça. Todo atleta em tudo se domina, escreveu ele. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Este é o programa que deve seguir o cristão, que deseja vencer a si mesmo, viver uma vida saudável e manter a paz e felicidade interior. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não nos uniremos neste ideal, em Cristo temos vitória assegurada. Cheio de amor.
por